a respeito do Novembro Branco, mas principalmente de bem-estar. Não é isso, doutor Yuri? Isso. Perdão, de Janeiro Branco. Bom dia, ouvintes, espectadores aí do programa Nossa Saúde. Né? Lembrando que o ano está começando, então vamos começar a cuidar da nossa saúde. Né? E lembrando, como a gente já tem falado aqui, já é uma temática nossa do programa, a gente está sempre frisando que o sistema nervoso, né, é o mais importante, é o que controla todos os outros sistemas. Então, aproveitando a oportunidade aí do Janeiro Branco, de saúde mental, né, que não é hoje uma coisa rara de acontecer. É verdade. Né, o consultório hoje, né, de psicologia tem uma demanda crescente, inclusive de crianças. Tá? Eu não sei se os amigos aqui têm essa informação, mas eu, como trabalhei na Unimed aí durante 7 anos e meio, né, eu via muito. Então, crianças, às vezes bebês, já sendo indicados para psicoterapia. Você imagina, né? A gente não tem, às vezes se desliga um pouco dessa situação de saúde mental por várias questões culturais, preconceito e etc., que a gente vai poder bater um papo a respeito disso. Eu quero lembrar, ouvinte, que você pode assistir o programa através das imagens ao vivo aqui do estúdio por alguns canais diferentes, tá? Vamos lá, você que já tem Tech Cable e é assinante, né, da TV a cabo, é só sintonizar no canal 97 e você vai acompanhar o programa através também das imagens, direto aqui do estúdio. Essas imagens também são transmitidas pelo Facebook, facebook.com/rádio 87.7 FM, também com transmissão simultânea pelo YouTube, youtube.com/rádio Nossa FM 87.7. E claro que você também pode seguir aí o Instagram da Nossa FM, que é @NossaFM87. Você também pode ouvir o programa através da rádio, né, 87.7, e dos aplicativos, tanto para iOS como para Android. Na técnica, nós temos aqui o nosso amigo Deco Luiz. Bom dia, Deco. E ele está aqui sempre atento à sua participação, tá? Então você pode ligar para 2252-4705. Pode participar também através do WhatsApp exclusivo, que é o 99902-6355, e também através da transmissão do Facebook. É só mandar sua mensagem que vai ser lida aqui se tiver alguma pergunta ou alguma sugestão também para os próximos programas. Programa Nossa Saúde, das 9h20 às 10 horas da manhã. Apresentação Leonardo Reis. Corpo são, geralmente assim, a mente doente, o corpo também fica doente. É Correto. Mais ou menos essa lógica aí, doutor Yuri? A gente tem uma cultura, né, de dividir muitas coisas aqui no Ocidente, e lá no Oriente não. Lá no Oriente a gente fala espírito, mente e corpo. Então, olha como é que é a ideia no Oriente das coisas. Né? Então, a parte mental lá é muito levada a sério. Né? Hoje a gente está começando a importar isso, graças a Deus. Graças né? a Deus. A gente tem hoje uma cultura aí de yoga, a gente tem uma cultura hoje de práticas, né, de artes marciais, integrativas, de contato com o corpo. Né? A gente, às vezes, não sabe como a gente está respondendo ao nosso corpo. Eu costumo brincar, né, com a galera no consultório, às vezes, assim, quando está muito estressada e reclamando de muitas dores, eu peço a ela para fechar o olho levemente, tá? Encostar só o cílio superior com o inferior, e por cerca de 5 minutos, né, eu vou dando aquele comando do tipo: imagine você numa praia, num jardim florido, numa situação, pode ser uma gravura de uma revista que você tenha visto, pode ser um lugar que você já tenha visitado, né? E quando eu falo com a pessoa, então volta para cá e tal, a pessoa fala que teve uma última vez que eu fiz isso até agora no consultório, antes de sair da Unimed, a pessoa me surpreendeu com a frase assim: poxa, eu preciso realmente sair daqui? Né? Então, assim, ela estava reclamando de dores nas costas, na perna, no corpo todo, e aí eu fiz esse momento de relaxamento com ela, que é, assim, 5 minutos. Né? Você fala, cara, mas qual é o poder disso? E o poder disso é frear a sua mente. Né? A gente que fala hoje de estresse, ansiedade, que nada mais é do que um pensamento acelerado. Né? Como a gente já conversou em outros programas, a gente, vamos fazer as coisas corridas. Não, cara, não faz. Tá? Porque se isso se tornar um hábito, você não vai perceber. Né? Igual tem pessoas que às vezes não percebem. E quando eu estou fazendo esse tipo de exercício, eu tomo cuidado da respiração da pessoa. Cara, e quando você vê a pessoa tendo uma respiração profunda, você fala, olha que benefício que isso tem. E a gente não tem isso. A gente, eu respiro, estou andando, tá normal. Não, gente. Às vezes fazer um exercício desse, igual eu sempre aconselho a fazer 3 vezes por dia. Ao acordar, ao meio da tarde e para dormir.
tá? Porque não tem nada mais gostoso. E a gente às vezes acha que, mas isso é místico? Não, isso é ciência. Igual eu tenho formação em acupuntura e massagem Tuiná, né, uma massagem chinesa, que no nosso corpo humano tem vários pontos de relaxamento. Inclusive tem um que é muito interessante, né, porque eu tenho uma filha, ela era bebezinha, às vezes ela tinha aquela inquietação para dormir, e eu massageava um ponto em cima do nariz, chamado Intan, e ela apagava, e era muito rápido. E ela foi crescendo, ela começou a bater na minha mão. Quando ela sentia que minha mão ia em direção ao narizinho dela, ela batia na minha mão. E agora, às vezes, ela fala com o pai, papai, poxa, me faz dormir. Aí eu fico assim, enrolando, fico fazendo um cafunézinho na cabecinha, ela, papai, não, aqui no narizinho. Ela já sabe. Ela já sabe. Qual Quando dela? ela tem 6 anos hoje. 6 aninhos? 6 aninhos. Tá? Então, assim, a gente vê essas coisas e a gente fala, cara, isso não tem uma explicação. E tem. O chinês é muito, muito adiantado nessa parte de saúde, né, de modo geral. Então, assim, Yuri, mas como que você descobriu isso? Estudando a cultura chinesa. Né? Porque a gente vai vendo filme, eu era garoto, eu via os filmes de arte marcial, né, Kung Fu e tal. E quando você vai vendo aquele exercício, mexendo com o corpo, você percebe que você está destonificando uma tensão. Né? E às vezes a gente não percebe que a gente está tensionado. Né? A gente vê que a gente, não tem paciência no trânsito, não tenho paciência para comer, estou comendo acelerado, estou comendo rápido demais. Isso tudo tem uma consequência. Qual é a consequência disso hoje? É uma consequência na sua saúde mental. Igual você falou a respeito do relaxamento, você respirando profundamente, assim, se melhorando a qualidade da sua respiração, você já está oxigenando melhor as células, e oxigenando melhor as células, você está dando mais energias para ela, ou seja, você está tendo um corpo melhor estruturado, vamos colocar assim, energeticamente, para poder fazer as funções dele, né? Pois é, melhor imunidade, etc. etc. Não se dá conta disso no dia a dia. Exato. Né? Igual a gente fala, 5 minutos, faz o teste aí, gente. Senta numa posição confortável, numa cadeira, num sofá, tá? Com o pé muito retinho no chão e fecha o olho por 5 minutos. Tá, mas eu não vou cronometrar. Como é que eu vou cronometrar? Cara, faz um pouquinho só, faz só um teste. Tá? E olha o benefício que isso te dá. Por quê? Cara, porque isso zera o seu pensamento. Tá? Isso te proporciona uma situação de contato com o corpo. Você às vezes vai perceber que você tem um músculo tremendo. Né? Por que ele está tremendo? Porque você está sobrecarregado e você não percebe isso ao longo do dia. Não, porque imagina, a gente acorda e fica se olhando. Sobrancelhas, cílios, batimento cardíaco. Não, a gente não faz. Né? Às vezes, quando a gente tem um mal-estar, a gente dá uma verificada na pressão. Né? Que muitas das vezes também a pessoa está com uma pressão que não é a dela, né? Pode estar baixa ou pode estar alta, por uma questão pura e simplesmente emocional. Ou seja, a pessoa é hipertensa? Não. Ela tem um episódio de hipertensão, mas não quer dizer que ela seja hipertensa. Então, olha o problema da mente aí. Né? Igual hoje, eu estava conversando com você, mandei um áudio rápido, né? Que eu tive uma intercorrência, até vou trazer isso aqui para a gente, né? Porque o que acontece? A pessoa está passando uma questão, porque aquela ideia do misticismo aí do trabalho estável. Eu estou concursado, eu estou seguro na minha vida. Gente, muitas das vezes a gente tem um pensamento aí, a nossa mente produz mecanismo contra a gente. Né? Porque o que acontece? Todo mundo vai pensar, vai deixar um trabalho de concurso, uma estabilidade por alguma outra coisa. Eu ainda falei, olha, é muito comum acontecer o que está acontecendo. Yuri, por quê? Cara, porque o trabalho às vezes é entediante. Aí você fica por conta da estabilidade, você vai se adoecendo sem perceber. A estabilidade acaba se tornando uma prisão, né? Exatamente. E olha a palavra, prisão. Então você imagina, você vai ter ânimo para ir trabalhar? Você vai estar disposto durante o dia inteiro de trabalho? Não vai. Não vai. Pois é. E aí a gente tem um pensamento de falar, mas como que as pessoas vão me rotular? Eu sou fraco. Não, gente. Quando você tem a coragem de olhar para você e questionar sobre o seu trabalho e abrir mão de um trabalho por outro, isso é uma atitude de extrema coragem. Tá? Então, assim, mas a gente pensa, claro que pensa, por quê? Porque as pessoas vão querer rotular. Né? Agora, o importante é você ser fiel ao seu pensamento. Né? Então, Yuri, não estou satisfeito com o meu trabalho. É hora de pensar. Aproveita que o ano está começando e a gente está no mês branco, né? Branco de paz, branco de tranquilidade. Então, vamos pensar nisso e pensa na primeira coisa que é o mais importante do nosso sistema, que é o sistema nervoso.
Exatamente. Tá? Então, você feliz, você paciente, você tem condição de aguentar, de suportar um dia inteiro de trabalho. Agora, imagina você, ao acordar, imaginar, e como o Léo falou, eu estou indo para uma prisão, ou você está indo para o seu trabalho com a impressão que está indo para uma prisão. Tá? Então, gente, isso é muito, muito perigoso. Ah, por quê? Porque a pessoa começa a abandonar o trabalho, a pessoa às vezes se afasta, e hoje tem uma prática muito interessante, né? Porque todo mundo sabe que quando se está em benefício, está afastado do trabalho, o seu salário não é o salário bruto, é um salário reduzido. E muitas pessoas almejam estar afastadas. Mesmo tendo o malefício da redução do salário. Exatamente. Mas aí você vai conversar com a pessoa fala, cara, eu não aguento estar no meu trabalho. Eu não estou suportando estar no meu trabalho. Então, assim, Yuri, mas isso é uma prática hoje muito comum? Por quê? Porque as pessoas hoje buscam palavras soltas. Né? A pessoa ouve estabilidade, eu quero estabilidade para mim. Só que não pensa o quanto vai custar essa estabilidade. Porque eu falo, gente, por exemplo, eu não tenho perfil de trabalho engessado. Não é um trabalho que seria de concurso. Yuri, por que você não tem o perfil? Cara, porque eu sou um cara romântico. Eu sou um cara que tem um pensamento um pouco acelerado, então eu não consigo ficar numa rotina estática. O meu dia tem que ser dinâmico. Eu ia comentar isso, Yuri, porque a gente falando assim, parece que todo mundo tem que largar os seus empregos e buscar uma coisa nova. Não, tem as pessoas que estão sofrendo, caminhando aí para uma doença séria, como uma depressão. Eu falo de causa própria, né? Ontem encontrei com um amigo meu em Juiz de Fora e ele comentando, a gente falando sobre a questão do trabalho que eu saí, ele achando que eu havia feito um acordo com a empresa, que tinha saído com uma grana e tal. Eu falei, não, cara, eu abri mão de tudo. Eu larguei tudo porque ou era isso... Olha que atitude de coragem. Ou era isso, ou eu morria, né? Assim, eu ia ficar naquela... Minha saúde ia embora, não dava mais. E aí foi realmente complicado, porque eu tinha estabilidade, né? Por ser um diretor sindical, então tinha uma identidade também, né? Que a gente às vezes tem essa identidade também na nossa atividade. Com toda certeza, já foram 15 anos dentro da indústria farmacêutica. É uma vida. E aí, de repente, abrir mão disso tudo é um ato... Eu falo de carteirinha mesmo ali, eu bato o pé e concordo contigo, fico até feliz de você ter tocado nesse assunto. É um ato de coragem, as pessoas não enxergam muito isso, não. Não, mas é extrema coragem, viu, gente? Não é só coragem, não, é extrema coragem. E foi realmente complicado. É claro que foi pensado, a gente, né, foi caminhando para isso, não foi assim de uma hora para outra que deu a louca e fez. Mas, de uma forma ou de outra, foi abrupto, né? Sim, porque acontece isso, a gente se vê, como eu falei, a gente se vê numa situação de prisão, né? E às vezes no desespero de, cara, eu não quero isso, você quer ir para qualquer lugar menos para o seu trabalho. E aí começa outra coisa que você falou, a produtividade cai, né? Você já não trabalha do mesmo jeito que trabalhava antes. Sim. E aí já começa inclusive, a deteriorar a sua pessoa frente às outras. Eu já começa a olhar para o cara que não trabalha, o cara que não produz direito, né? Então isso é complicado. Sim. Tá, então aí fica a minha dica, né, gente? Porque igual a gente às vezes também falava muito, era uma questão muito melindrada, né, ou melindrosa, quando a gente falava em saúde mental, né? Porque todo mundo achava que era, eu até brinco isso, hoje ainda não vejo mais tanto, né? Mas ainda de vez em quando acontece, quando eu preciso indicar uma pessoa para um trabalho também, né, um tratamento medicamentoso complementar. Quando eu falo em psiquiatria, as pessoas se assustam. Pois é. Né? E falam, mas não pode ser um neurologista? Eu falo, cara, não, porque o especialista do assunto... É o psiquiatra. É o psiquiatra, é o que vai, né, ter maior chance de acertar uma medicação com você. Agora, o que eu acho muito curioso é que existem médicos que são cirurgiões. E ninguém que vai numa situação dessa pensa na cirurgia. Mas o psiquiatra, infelizmente, tem um estigma que quando fala em psiquiatria, a pessoa pensa em internação. Tá? É uma mensagem subliminar aí, é uma mensagem oculta. Mas se você observar, por que a pessoa tem receio? Ficou aquela coisa, né? Psiquiatra é médico de louco, eu não sou louco. E não tem nada disso. O Deco está informando aqui que até com o psicólogo existe também essa barreira, né, esse preconceito. Pois é, muito pouco, né? Mas ainda existe sim. Então, a questão da psiquiatria hoje, a gente precisa também tirar esse misticismo, né, esse peso de, eu vou no psiquiatra. Gente, o psiquiatra é um médico como um ortopedista, como um cardio. Exatamente. Tá? Agora, a questão é,
Ah, poxa, eu tô com receio. Leia, procura as informações. Hoje a gente tem os canais aí de comunicação, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem um monte de possibilidade. Então, cheque. Ah, porque o que acontece? Ah, eu tô com medo de ir no psiquiatra. Você vai ver lá, ó, o psiquiatra cuida de distúrbios da mente. Olha que coisa bacana. Só isso. É uma palavrinha que faz até uma maçã, você vai achar até que é sinônimo de status. Né? Ah, cara, olha que palavra bonita, né? Eu vou lá, porque é um profissional que cuida do transtorno da mente. Então, olha que coisa linda, ou distúrbios da mente. Você não vai falar que é psiquiatra, você não precisa anunciar. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, sim. É de muita importância, igual a gente, né, eu falei da criança. A pessoa, mas a criança... gente, porque a criança é produto do meio. Se o pai e a mãe são acelerados ou são estressados, você acha que a criança vai ser calma? Não, não tem como. Ah, por quê? Porque a mãe vai dar o mamar correndo, vai querer que a filha o filho coma correndo, tá? Então a criança vai ter um comportamento diferente. E outra coisa, às vezes a pessoa brinca, sua filha é bagunceira? Eu falo, não, minha filha é saudável. Né? Porque hoje é tudo muito em cima de saúde mental, inclusive. Uhum. Né? Se você está quieto, você está triste, está deprimido. Né? Se você está um pouco acelerado, está no processo criativo, está alegre, está feliz, a pessoa acha que você também tem um distúrbio. Tem um TDAH, tem alguma coisa do tipo. Alguma coisa assim. Então, gente, é bipolar. Né? Porque também se você acorda um pouco mais quieto e tal, e vai falando ao longo do dia, ou acorda, né, falante pra caramba e vai ficando introspectivo, a pessoa te chama de bipolar. A pessoa tem preconceito com o psiquiatra, mas todo mundo quer ser psiquiatra nessa hora, né? É verdade. Todo mundo quer se dar sente... diagnóstico. Né, propriedade para falar. Então é isso aí, gente. Agora, igual a gente fala, a criança fazendo terapia, sim. Porque, igual hoje, eu me assusto muito por ser da área de saúde, né? Porque a prática das indústrias farmacêuticas aí, né, trabalho com medicamento é legal e tudo, tem o seu efeito benéfico no tratamento, na vida das pessoas, mas o que me assusta hoje é, por exemplo, o alto índice de crianças com diagnóstico de autismo. Uhum. Aí eu até esses dias escrevi na rede social, não aguentei ficar quieto, né? Eu li o negócio e fui falar. Falei, cara, olha só, a gente tem que levar em consideração o meio ambiente também, cara. E outra, a criança está em formação, então ela é um ser quieto. Né? Que muitas das vezes a criança tem aquele olhar que a gente acha que está perdido, só que não está perdido. Ela está buscando um ponto no ambiente que está chamando a atenção dela. Tá? E a gente às vezes também tem isso. Eu costumo brincar, até acho que eu não falei isso aqui ainda no rádio, vou falar hoje a primeira vez, eu me intitulo um pouco autista. Tá? Porque quando eu chego em casa e tem uma coisa fora do lugar, ou eu chegava no meu consultório para trabalhar, eu tinha um pouco de desconforto. Aí você vai falar, mas por quê? Gente, uma organização espacial. Porque o meu, a gente está falando da identidade de trabalho. Né? Então, eu tenho uma identidade, eu tenho uma forma de arrumar o meu consultório para o atendimento. Uhum. Como eu tenho os meus, né, cantos de casa com as minhas coisas do jeito que eu coloco. Né? Então, se mexe um pouco, eu fico desorientado. Aí alguém já vai e fala assim, não, aí vai o psiquiatra de plantão e fala, não, você tem toque. Pois é, você tem um monte de coisa. Né? Então, não, gente, isso são comportamentos. Inclusive, ontem também, num atendimento, eu falei de uma questão, né, porque a pessoa fala, eu tenho um hábito de, na hora que eu tô comendo, eu deixo sempre sobrar um pouquinho, até reservo. Enquanto eu tô comendo, eu reservo aqui um pouquinho para sobrar. Isso é problema? Eu falei, cara, não. Isoladamente, isso não é um problema, isso é apenas um hábito. Agora, tá te incomodando? Pode deixar de ter. É como? Treina na mente. Ah, por quê? Você vai comer tudo e vai fazer um teste. Ah, poxa, se você comer tudo e tiver uma sensação que algo maior aconteceu, aí sim a gente trata. Né? Mas assim, mas o que acontece? Igual hoje você falou do toque. Né? A pessoa se organizada hoje quase que ela não quer ser organizada porque ela acha que ela tem toque. Uhum. Tá? E desmistificando essa ideia também e apresentando um pouco da história do toque, na verdade, né? Eu não sei os outros profissionais de saúde, da psicologia ou psiquiatria, mas eu, por exemplo, eu não achava que era possível identificar uma pessoa com toque, até ter uma pessoa no consultório. Por quê? Ela me apresentou uma lista de mais de 20 itens e ela cumpria religiosamente aquele ritual. E o não cumprimento de um deles ou a troca de um provocava ela uma sensação que o mundo ia acabar, que ia ter uma grande catástrofe acontecendo. Isso é interessante, é muito diferente de alguém que pode chegar lá com uma lista de 20 afazeres diários, assim como ela. Mas se de repente um outro não passou, tá bom, esse aqui não deu hoje, vamos para amanhã.
é diferente. É muito diferente. Aí é organização. Exatamente. Agora, se aquele ponto ali que ela deixou de fazer parece para ela realmente o fim do mundo e está trazendo para ela um grande sofrimento, aí eu tenho diagnóstico, né? E aí eu costumo até brincar com isso, que eu falo, cara, para você ter um critério de diagnóstico, né, é muito sério. Porque igual você está falando, a gente está falando, uma rotina organizada não é transtorno mental, é uma organização. A gente precisa da organização. Sem dúvida. Imagina, a gente tem o horário do programa, né? Pô, é 9h20? É 9h20. Imagina se a gente não tem isso, né? Uma hora é 9h20, outra hora é 10 horas, outra hora é meia-noite. Gente, o nosso cérebro vai fazer um colapso. Como eu também tive um caso no consultório ontem que me pareceu isso. Né? Uma avaliação que eu fiz de um cliente uma primeira vez, que a questão que saltou para os nossos olhos na conversa foi que ele precisava de um planejamento, uma estrutura de planejamento. Yuri, por quê? Cara, porque na vida dele tá tudo indo muito bem, só que ele tá nesse momento de estar muito quieto. Né? Então o familiar chamou a atenção e falou, pô, ele tá muito quieto. Queria que fizesse uma avaliação. Me contactou, eu fiz a avaliação, chamei ele no consultório para eu ver, para bater um papo, saber o que estava acontecendo. E no meio da conversa eu fui vendo isso. Por quê? Porque tem uma rotina tranquila, tem espaço para atividade física, tem espaço para não fazer nada, para se dedicar aos estudos, sem pressão, sem acometimento, porém, eu senti falta de uma organização, de visível organização, sabe? Tipo aquela coisa do checklist, Exato. que a gente até conversou aí em alguns programas. É verdade. Então, assim, Yuri, mas sério, porque às vezes a gente fica muito no imaginário e a gente tem essa dificuldade, tá? De trazer para o real, para o prático, essa ideia. Então, o checklist, gente, uma pessoa que é organizada, faça, porque não é um problema. Tá? Agora, se você não gosta de fazer, eu, por exemplo, não gosto de fazer. Né? Então, eu não faço. Mas eu tenho uma boa capacidade de memória, graças a Deus, então eu não preciso fazer. Mas a minha cabeça vai ao longo do dia. E hoje você tem os recursos, quem não quer escrever, tem lá o celular, né? Tem a agenda do celular. Sim, pô, o bloco de nota do celular, lembrete. Eu, às vezes, uso até na agenda mesmo alguma coisa. Eu comecei a ter o hábito de usar a agenda do celular para introjetar essa cultura da questão tecnológica, né? Que eu era muito avesso, como eu também já falei isso aqui. Né, eu cuidava muito da minha saúde mental, me isolando desse troço, né? Desse monstro aí das redes sociais, e hoje eu aderi. E eu acho uma ferramenta super potente, super importante, inclusive agora, né, a gente está na rádio, mas a gente também está nos canais aí, então você pode estar nos vendo e não só ouvindo, né, e é muito bom poder falar isso. Né, você vê que como que a psicologia abriu, né, um campo bacana hoje. Por quê? Porque as pessoas têm essa aceitação, né, as pessoas querem ouvir, as pessoas buscam um entendimento, querem conhecer, e isso é muito bom, e a gente deve isso também às redes sociais, né, porque tem muito profissional hoje nas redes aí. As redes sociais é uma ferramenta muito importante, como você falou, para disseminar conhecimento. No caso, o programa Nossa Saúde usa isso também, né? As redes sociais para poder dar informações sobre saúde e bem-estar, porém também ela é uma ferramenta que pode gerar muita ansiedade e problemas, né? Alguns transtornos aí para nossa mente. Né? Era o que eu via, por isso eu era um cara que era muito temente a isso e contra. Mas a gente vai falar a respeito disso daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Deco, coloca o comercial para a gente tomar um cafezinho e já voltamos. Programa Nossa Saúde. Programa Nossa Saúde. Apresentação Leonardo Reis. Iniciando Geração Apoio Cultural. Nossa FM. Em 2019, a Unimed Três Rios manteve o seu compromisso de promover saúde com excelência. Afinal, o cuidado com as pessoas está no nosso DNA. Por isso, desejamos a você o que proporcionamos de melhor, qualidade de vida e muita saúde para o próximo ano. Boas festas e que 2020 seja repleto de realizações e conquistas. Unimed Três Rios, há 24 anos, cumprindo o nosso melhor plano, cuidar de você. Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. O acidente vascular encefálico, popularmente conhecido como AVC, é a principal delas. O AVC isquêmico, por exemplo, causado pelo entupimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, é responsável, segundo o Ministério da Saúde, por 85% dos casos. Já o AVC hemorrágico, que causa sangramento no cérebro por conta do rompimento dos vasos, é responsável por 15%.
No entanto, os sinais são os mesmos em ambos os casos. O cardiologista Tiago Oliveira menciona os principais sintomas. Uma dor de cabeça intensa, progressiva, contínua, que não melhora por nada, ou o paciente começa a falar enrolado, de uma hora para outra, frase simples, não consegue articular, ou um desvio do canto da boca para um lado, além disso, de braços, pernas, de uma hora para outra, às vezes ele pode perder a visão abrupta, tonteira a nível de não conseguir fazer caminhadas abruptas. Vale lembrar que os sintomas aparecem de forma inesperada, não são gradativos. Geralmente, mulheres que já passaram pela menopausa têm mais risco de sofrer um AVC devido à ausência ou diminuição dos níveis do hormônio estrogênio. Mas os riscos também estão associados a doenças crônicas e idade, por exemplo. O sobrepeso, a obesidade, o sedentarismo e a idade acima de 55 anos também são fatores de risco para o AVC. Saiba mais em saude.gov.br/AVC. Reportagem Aline do Vale. Nossa FM 87.7. É impossível negar a importância de um sorriso, né? Como é? Você tem vergonha do seu sorriso? Pare de sofrer. A cirurgiã dentista e ortodontista, doutora Marielza, pode te ajudar. Muito mais que estética, o perfeito alinhamento dos dentes é uma questão de saúde. Consultório odontológico doutora Marielza Carvalho da Costa. As técnicas mais modernas com as condições que cabem no seu orçamento. Ortodontia para todas as idades. Agende uma consulta. Atendimento de segunda a sexta, a partir das 13 horas e sábados com hora marcada. Consultório doutora Marielza Carvalho da Costa. Rua Prefeito Walter Franklin, 13, sala 301. Telefone 2251-5757. Ou WhatsApp 97403-9056. Doutora Marielza Carvalho da Costa. Encerrando Geração Apoio Cultural. Nossa FM. Aqui na Nossa FM 87,7. Participe. 2252-4705. 2252-4705. Participe pelo nosso WhatsApp exclusivo 99902-6355. 99902-6355. Programa Nossa Saúde. Programa Nossa Saúde. Estamos de volta ao programa Nossa Saúde, um bate-papo aberto e sério sobre saúde e bem-estar. São 9h48. Hoje aqui no estúdio, a presença do psicólogo Yuri Guilherme, que já é parceiro nosso aqui do programa Nossa Saúde, né, Yuri? Obrigado, isso aí. A gente está falando hoje a respeito de saúde mental. Afinal de contas, estamos em janeiro e em janeiro temos o Janeiro Branco. Já acontece há 5 anos e começou lá em Minas, não é isso? Isso. Foi até com um psicólogo xará meu também, chamado Leonardo. E esse movimento, hoje, ele começou lá em Minas e já é internacional. Já tem alguns países aderindo ao Janeiro Branco. Afinal de contas, não adianta pensar só em corpo saudável se a mente não está saudável. Pelo contrário, se a mente está saudável, com certeza o corpo sofre também, né, Yuri? Sim. E a gente precisa lembrar, gente, é isso, é a consciência. Né? A gente até escuta muito, a gente tem uma informação, deve ter mais ou menos uns 10 anos que a gente ouve muito isso, que é a tal da consciência corporal. Né? Então, o que é consciência corporal? É o que a gente estava falando, só que a gente não tem hábito de se olhar. Né? Igual eu brinquei da questão do sorriso falso aí, o fake sorriso. Né? O que acontece? Consciência corporal é isso, gente. É a gente se olhar, saber se a gente está com o pensamento acelerado, se a gente está funcionando com bom humor, que é habitual, ou se a gente deixou de sorrir, que é uma prática que eu tenho muito no consultório. A pessoa relata isso, olha, eu tô te procurando porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não consigo mais rir. E uma pessoa, inclusive, falou isso comigo, foi muito interessante, ela falou, cara, eu tô há anos sem dar uma risada. Mas como assim? Ela foi relatando coisas e realmente ela não ria. E mesmo que desse aquela vontadezinha, que às vezes você estava falando disso... Ela reprimia. Mas já era uma coisa tão cristalizada que não saía, nem um esboço. E um dia foi legal que ela chegou me dando bronca, né? Eu ia começar o atendimento dela, mas o cliente do horário anterior não tinha ido, né? Então eu estava à toa, né, fora do consultório, foi na época da prefeitura, eu fazia atendimento na saúde da mulher. Aí era uma senhora de 60 e poucos anos, falou, que bom que você está aqui, eu vou te bater. Aí eu olhei para ela, o que foi? Eu acabei de passar uma grande vergonha agora. Mas o que aconteceu? O que eu tenho a ver com a sua vergonha? Ela,
eu gargalhei no ônibus vindo para cá. Aí eu falei, então você tem o direito realmente de me bater. Né? Ela falou, cara, tem uma situação lá, a menina escorregou, sei lá, o menino riu, aí ela estava às gargalhadas dentro do ônibus. Então, assim, a coisa que estava cristalizada, conforme a gente levou a informação, né? Porque a gente também não tem esse cuidado. Mas quando a gente fala algo para uma pessoa, igual nesse caso, ela recebeu uma informação aparentemente nova, risada. E o cérebro, né, se descondicionou e ela viu uma situação engraçada e ela sorriu. Né? Só que o negócio estava tão parado que não foi uma apenas sorriso, foi acumulado. Gargalhada, exatamente. Então a gente para e pensa, a gente fala, mas isso não é possível. Cara, é possível e é assustador quando você escuta que a pessoa não sorri. Aí você pensa uma série de coisas e fala, cara, mas por quê? E aí a gente falou, começou um dia, 2 dias, foi a 1 semana e a pessoa demorou a perceber que algo estava acontecendo. Como a gente falou do trabalho, eu também tive essa condição. Né? Eu cheguei numa situação na Unimed, nós chegamos a uma situação que eu precisei me ausentar, eu precisei sair. Né? Então, o que acontece? Também foi uma escolha, também foi uma coisa pensada, foi uma coisa que eu amadureci muito, eu pensava muito como seria. E aí, só interrompendo um pouquinho, para lembrar e também ratificar uma situação aqui. Eu trabalhei na indústria farmacêutica, e quando eu saí da indústria farmacêutica porque não estava me fazendo bem. Mas era uma condição minha. Né? Não é que eu sou contra o trabalho que eu fazia, ou que aquela empresa era ruim, ou que tinha... Não é essa a questão. Né? É uma questão pessoal. Aquele trabalho estava me aprisionando e eu quis sair. E eu tenho certeza que é o seu caso também. Sim. Né? Porque o que acontece? A gente precisa ter esse cuidado, esse controle. E é um planejamento de vida também. Não é? Porque a gente ouve falar, só que a gente fica nessa situação, mas está confortável, tá bom. Mas eu quero sair. Gente, é uma questão de pessoa. Tá, igual eu tive esse caso hoje de manhã. Né? Eu estava me preparando para vir para o rádio, que era um compromisso meu, né? Mas avisei o Léo, falei, olha, eu estou a caminho, vou chegar, mas eu tive uma intercorrência. Então eu estava atendendo uma ligação, eu estava no telefone com uma cliente minha que precisava de uma orientação. Aí você fala, mas o que aconteceu? Gente, aconteceu dessa enxurrada de informação, de pressão, de pensamentos. Porque a gente também, né, eu vou falar em Léo, porque o Léo já colocou isso aberto. Cara, a gente pensa, e para tomar uma decisão não é simples, não. Tá? Agora, é uma coisa que a gente precisa colocar na ponta do lápis, no checklist, é o quê? O quanto de malefício você está acometendo naquela atividade. Né? Porque eu também, reiterando, a minha questão com a Unimed também foi uma questão dessa, foi uma coisa pessoal minha, um momento pessoal meu de anos de estrada, precisando fazer algo mais que eu adorava e amo o meu trabalho, e graças a Deus eu tenho isso em todos os lugares que eu passei. Eu fiquei um tempo hábil, até brinco com isso, que eu falo, cara, isso para mim não é luto, né? Porque na psicologia, quando a gente tem uma mudança de trabalho, uma mudança de vida, uma mudança qualquer, a gente chama de luto. Eu não gosto disso, que luto me remete à tristeza. Então, eu cuidando da minha saúde mental aí. Como que eu trabalho isso no meu dia a dia? Fechamento de ciclo. Então, o meu ciclo com a Unimed comigo fechou. Tá, mas eu sou cliente Unimed, eu tenho amigos na Unimed, entendeu, gente? Como eu tenho em outros lugares que eu já passei, como eu tenho no América 3 Rios Basquetebol, que eu fui psicólogo dos meninos lá. Hoje eu acompanho eles nas redes sociais, tem jogador que era adolescente aqui no basquete, que hoje vive profissionalmente disso. O outro é professor universitário, é mestre, acompanha as seleções como personal trainer. Exato. Sabe? Então, assim, Yuri, mas então, não, igual as pessoas geralmente acham que é briga. Né? Você foi demitido, teve briga. Não, gente, a gente é maduro o suficiente para pensar e também corajosos para pensar e buscar algo novo. Igual eu, com esse tempo que eu tenho hoje, né, de não estar mais dentro da Unimed, eu estou investindo nas redes sociais, levando conhecimento para as pessoas. É uma forma de estar me reciclando. Né, uma vez que eu sou muito autodidata para muita coisa que eu faço, então eu tenho estudado, eu tenho feito coisas em prol da minha profissão, que afinal de contas eu estou com quase 15 anos de estrada. Né, então chegou a hora, 15 anos de estrada, 7 anos e meio dentro da Unimed, cara, é um tempo legal, é um tempo considerável, entendeu? Então, assim, é um trabalho que foi um trabalho bacana para mim, foi muito bacana para a Unimed, só que a gente precisou cada um caminhar para um lado. E eu vou aproveitar sua deixa e anunciar aqui para os nossos ouvintes que a Unimed, inclusive, passa a ser parceira do programa Nossa Saúde a partir dessa semana.
Né? Já teremos a presença também de profissionais que a Unimed vai, né, enviar para serem entrevistados, trazer assuntos interessantes. E é bom conhecer um pouco mais do trabalho. Você esteve lá, sabe que é muito mais do que o plano de saúde, né? Tem várias ações lá muito interessantes e a gente vai poder conhecer um pouco mais desse trabalho da Unimed através do programa Nossa Saúde, e com certeza vai ser uma parceria que vai trazer muitos benefícios para o programa e para os ouvintes. Eu, quando, né, foi conversado que teria uma data para a gente romper a nossa relação, a Unimed comigo e eu com a Unimed, eu deixei claro lá nas redes sociais que eu estava passando um momento delicado meu. Até teve uma pessoa ou duas, sei lá, que escreveu meus sentimentos nas redes sociais, né? Porque eu estava vivenciando, compartilhando com as pessoas essa saída do Yuri Guilherme da Unimed, né? Porque isso vai acarretar o quê? Como já acarreta. Hoje o meu nome é Unimed, como também é Egos, né? É onde eu passei, a pessoa fala, o Yuri da Egos, o Yuri da Unimed. Então, assim, gente, é importante a gente ter isso em mente. Tá, então, mas você foi cuidar da sua cabeça, Yuri? Fui. Por quê? Eu estava limitado, eu estava tendo uma necessidade pessoal de ter algo a mais. Tá? Então, surgiu a oportunidade da gente conversar e eu não fazer mais parte do quadro. Mas tenho maior carinho, eu tenho amigos, como eu falei, feitos dentro da Unimed, eu tenho amigos na época que eu fui da Sapataria Três Rios, eu tenho amigos da época da HPE, que eu era estagiário de psicologia. Sabe por quê? Gente, eu tenho essa característica comigo. Então, onde eu passo, onde eu estou, eu deixo a minha marca, que é escutar com respeito uma situação, é orientar com respeito, e como se fosse para mim. É como se eu estivesse me orientando, sabe, gente? Então, é essa a maior questão que eu acho que a humanidade precisa hoje, a sociedade precisa. Empatia. É você se colocar no lugar do outro. Tá? Então, nessa questão de, se um amigo for falar com você que está querendo deixar o trabalho, escute a necessidade dele. E perceba se ele está nessa condição de parou de rir, era a pessoa que era o primeiro nos eventos, nas festividades, no futebol, e agora ele é o único que não vai. Aquilo que dava prazer para ele antes, hoje você vê que já não. Pois já e vamos ajudar, né? Porque a saúde mental, gente, ela pode e deve ter um lugar de destaque no seu dia. Eu até vou deixar uma dica aí para o ano agora de vocês, né, que para mim também é: acordou, agradece ao dia. E teve um aborrecimento, gente, esquece o mais rápido possível, porque se você ficar pensando naquele sentimento, você vai trazer outro, e vai ficar exausto no final do dia, podendo ter situações de afastamento das atividades laborativas, uma perda nas relações interpessoais, que é uma coisa também que tem pessoas que não se dão conta disso. É verdade. Tá? De como se está numa relação ou deixar de estar nas relações interpessoais. Então, gente, é uma situação de cuidado realmente. A gente vê a sociedade hoje passando por vários momentos, igual hoje a gente tem uma síndrome chamada aí burnout, né, que era só cometido em médicos de UTI. Hoje já tem professores com burnout, trabalhadores de grandes empresas também. O que acontece? Igual a gente fala, é um roteiro, é um checklist. Só que a meta hoje tem meta que é muito pesada. Né? E o problema, quando você cumpre a meta, o pessoal aumenta a sua meta. Tá? Então, assim, você já Dilma cumpriu... que diga isso. Pois é. Tá, gente? Então, é bacana ter, é interessante ter, mas pensa até quanto está custando a sua vida, tá? Porque igual a gente fala, eu vou comprar um carro X, vou comprar tal. Gente, fazer terapia também não é só tratar problema, não. Às vezes é prevenir por situações, é evitar que algo se agrave, tá? E fica aí a dica. Quanto vale a sua saúde? Quanto vale a sua vida? É isso aí, Yuri. Olha só, o nosso tempo já vai embora rapidinho, né? Olha, eu tenho uma questão aqui para aproveitar, né, que você falou sobre a questão, a gente conversou aqui sobre a questão do preconceito, né, de como que as pessoas lidam, por exemplo, quem está dentro de casa, alguém que tem algum transtorno mental, seja depressão, bipolaridade, pânico e etc. Muitas vezes essas pessoas querem isolar esse ente, né, da sociedade, sim. E acabam não buscando ajuda, né? Tem uma pergunta aqui da Valéria Castelo Branco Teixeira, que está sempre nos prestigiando aqui, a nossa fã do programa. Ela diz o seguinte: bom dia a todos. Yuri, quais as consequências para o autista
cuja família não aceita que ele seja autista e blinda essa criança como se tivesse medo de romper as barreiras. Uau, muito, muito boa pergunta. Então vamos lá. Consequência. A consequência é você paralisar um desenvolvimento. Por quê? Vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu não trabalho geralmente a patologia. Eu trabalho a pessoa. Né? Você vai falar, mas por quê? Gente, porque hoje, não sei se vocês têm essa ideia, se vocês têm essa notícia, mas eu já vi 3 casos nas redes sociais de pessoas portadoras de síndrome de Down que fizeram faculdade, que se graduaram em áreas. São profissionais em várias áreas. Entendeu? Então, assim, poxa, ele é autista. Tá, eu costumo colocar que ele tem um traço de autista. Então, qual é o traço? Gente, eu, por exemplo, se olhar para mim na minha infância, eu provavelmente seria diagnosticado com autista. Por quê? Porque eu era muito quieto. Agora, por que eu era quieto? Gente, minha constituição de pessoa, de ambiente, de mundo, conceito familiar, estrutura familiar. Então, qual é a consequência de qualquer patologia, qualquer coisa que você não queira assumir? É você retardar e agravar. Por quê? Porque se ele é um autista, olha o Messi hoje. Né? Dizem que ele tem traços de autismo, né? Da síndrome de autismo, ou Asperger. Então, o que acontece? Ele é um jogador de futebol. Ele é o cara mais extrovertido do futebol? Não. Mas ele trabalha em equipe, ele joga um esporte coletivo e ele tem uma vida social. Ele é casado. Faz até publicidade. Exatamente, como agora tem nas redes sociais aí, eu acho que ou ele ou o Soares fizeram festa de casamento, completaram bodas. Então, assim, Yuri, poxa, qual é a consequência? Gente, a consequência, eu acho que maior é a gente lembrar disso, a gente aniquilar uma pessoa igual uma planta. Um bonsai é legal, é bonito? Ele é preparado para isso. Agora, o autista, o que a gente vai fazer? Ele tem um comportamento excêntrico. À medida que a gente vai conversando com ele, vai estimulando ele pode começar a perder esse tipo de comportamento excêntrico, né? Que é o ficar balançando, às vezes ficar olhando para o nada, a não interação, é igual a pessoa fala, ele não interage. Cara, eu já cansei de ver autista interagindo. Primeiro começa com o olho no olho, aí você fala, cara, mas o que ele está fazendo? Cara, ele está conhecendo o mundo. E a minha pergunta aí que eu fiz, né, quanto vale a sua saúde, também tem a ver com isso. Por quê? Gente, é um diagnóstico, é uma questão de saúde, só que nem sempre a gente tem esse diagnóstico fechado. Por quê? Porque é traço. Eu, se ficar numa situação de nervosismo, eu às vezes coço a cabeça. Eu passo a mão aqui atrás assim, da nuca, quem estiver vendo nas redes sociais aí e tal, é quando eu estou pensando, quando eu estou nervoso. E todos nós temos agora. Yuri, poxa, o que é a maior consequência? É provocar a não evolução, né, desse ser humano, porque ele pode ser independente. Né? Eu tive relatos aí de pessoas cegas que moravam sozinhas. Só que se ele é blindado, a família fica colocando ele numa redoma. Exatamente, ele não vai desenvolver. Porque o que a gente fala? O que é desenvolver, gente? É estimular. Então, tem autista que desenha super bem, tem autista que, de repente, vai, né, trabalhar, eu já vi isso também em redes sociais, em programas, que desenvolvem altas tecnologias para trabalhos. Uma que me chamou a atenção foi, acho que adestramento de cavalo. Eu falei, cara, olha que interessante. Por quê? Porque foi estimulado. Então, não fique preso ao rótulo. Ele é autista. Não. Ele é um ser humano que vai ser estimulado, com limitações, com algumas características que nós que não temos o transtorno, ou somos tidos como os normais, também temos nossos limites. Só tem características diferentes. Exatamente, como eu falo, né? Criança bagunceira, não, eu falo que a criança é saudável. Né? Por quê? Cara, porque a criança a gente escuta, a gente vê, não pode isso, não pode aquilo, não faz. Não. Cara, a criança absorve. Então você imagina um ser informação, né, que a gente está falando de evolução. Ela tem os hormônios, ela tem uma série de coisas que precisa ser estimulado para crescer, para desenvolver cognitivamente. E aí, olha o caso do autista. Ele também tem a parte cognitiva dele, gente. Ele tem a parte sensorial. Agora, se você não trata isso, se você não aceita isso como uma verdade, como uma realidade, como uma situação, você está prejudicando uma vida. Então, a maior consequência é isso. Você está prejudicando uma vida, deixando que uma vida evolua. E é lamentável, né? É uma pena que isso aconteça. Sim, é fácil mostrar como isso é real e é importante, a questão da estimulação. Pensa nas crianças de, sei lá, 2, 3 décadas atrás. Aquela criança, quando nascia, era toda embodocadinha,
aquela criança quase não mexia. Olho ficava fechado. com o olho fechado. Cara, hoje a criança já nasce quase falando. Mas por quê? Ela é mesmo dentro do ventre, né, os estímulos são diferentes. Sim. Então, estimular realmente traz essa questão da pessoa se desenvolver melhor, né? Claro, e a gente tem que lembrar que a gente é um complexo, né, um organismo complexo, que percebemos e sentimos as coisas. Então, pois você num olhar, às vezes você fala para a pessoa, você está colhendo ela ou você está repudiando ela. Com certeza. Num simples olhar. Então, o autista, às vezes, não é um autista, gente, mas é uma criança que está começando a introjetar o mundo que ele está sendo inserido. Ele está chegando, então ele está conhecendo. A gente não chega em um lugar pela primeira vez dono do ambiente, a gente chega. Com certeza, não. A gente chega olhando, a gente chega devagar, a gente vai, como que costumamos dizer, estudando o ambiente. Pois é, e a gente está aqui, na verdade, estudando um pouquinho sobre mente humana hoje, né, com o Dr. Yuri Guilherme. Nosso tempo, infelizmente, acabou. O mês é mês de janeiro branco, vamos falar sobre saúde mental em alguns outros momentos, e com certeza ele volta aqui para a gente continuar esse assunto, falar um pouquinho mais sobre alguns desses transtornos de forma mais específica, a ansiedade, a depressão e etc. Vai ser um prazer. Combinado? Combinadíssimo. Então tá bom. Vou agradecer aqui também, além da presença do Yuri Guilherme, a Maria Cristina Rosa pela audiência, a Ingrid Martins, Jefinho Fotos, a Ana Carolina Pereira, Nádia Maria, Messias da Cruz, a Ângela Campos, o William Freitas, Michele Batista, Fernanda Werneck, Bel Seixas, a Glória Crochê, Luiz Gabriel Lino, de Penhalonga, Leonardo de Souza, Franco, William Amaral, a Adriana Martins, ao Luiz Ferreira, nosso amigo Luiz, grande abraço, Cláudio Carvalho, Thaís Rodrigues Chagas, Paulo César, Rose Berinjela, o João Luiz Aguiar, Valéria Castelo Branco, que inclusive enviou uma pergunta aqui. A todos vocês também estiveram ligados aí no canal 97 da Tech Cable e nos demais canais de acesso do nosso programa. O meu grande abraço, muito obrigado mesmo pela tua presença e parabéns por você ter dedicado aí um tempo, né, do teu dia hoje para poder aprender um pouco mais sobre saúde. Yuri, sua mensagem final e onde te acham? Gente, me acham nas redes sociais aí, no YouTube, Instagram, Facebook, fanpage. Tá aí no WhatsApp também, 24 988690196. É o meu contato direto aí. Isso, algum desses links aí para encontrar o Yuri vai estar também no Facebook da nossa FM. É só você acessar lá e vai achar, ok? Então é isso, né? Ficamos aqui, vamos startando hoje, então, Janeiro Branco, sobre saúde mental. E é um assunto que a gente vai tratar sempre aqui, porque é importante. Quando se fala de saúde, principalmente de bem-estar, né? Sim, Está associado, não tem como desassociar isso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Deco, mais uma vez, obrigado aí pela técnica e até amanhã, se Deus quiser.